Fala galera, começando mais uma live do Grupo 45 Minutos, dessa vez aqui no canal oficial da Copa do Nordeste, na Twitch. Pra gente aqui sempre uma satisfação enorme estar com a turma da Copa do Nordeste, né? Tá com a turma do Nordeste FC nessa parceria que vai seguir mesmo com o fim da Lampions, né? Nessa parceria segue firme e forte, afinal de contas. Carregamos juntos aí uma bandeira, um compromisso de cobertura do dia a dia do futebol aqui da região, tá? Estou aqui com o João de Andrade Neto, que está fazendo ali yoga, ou algo Exatamente, estou me espremendo aqui, velho. Eu puxei meu pé aqui e me enrolei no fio, mas tô aqui. Não, tá fazendo contorcionismo ali com o fio. Também com JP Pereira. Olha esse jovem com a camisa. É uma camisa tricolor? É uma camisa do tricolor do PC, jovem? É isso mesmo? Olha aí. Substituindo o Cascadoso. Substituindo o Cascadoso. Eu vi. Mandou um representante, né? Foi importante você mostrar isso, JP. De quem era a camisa. Porque mais tarde a gente vai falar do Clássico Rei de amanhã. E aí, se você mostra por aqui, pode ser de Fortaleza. Verdade. Aí o pessoal do Ceará ia ficar retado com você. Então é melhor mostrar logo que é do Bahia. Boa. E não comprar briga lá em Fortaleza, na capital cearense. Boa, importante, viu, João? Tem que ficar de ouvido ligado aí na dica de João Grilo, experiência. Tá dizendo que seria um equilíbrio aí, viu, João? A turma tá dizendo que seria um equilíbrio aí. Alguém para defender Voivoda. Tem nada contra o homem. Nada. Aqui na Twitch a turma já tá aqui, ó. Um abraço do Voivoda para João, Paulo Carol. É isso aí, João. Chamou de contratação desnecessária, a turma não vai esquecer, não. Vai não, a turma vai colar esse você aí. É bronca. Tá cedo ainda, né? O homem começou bem demais, né? Peraí, João. Não é mais desnecessário, não. Para com isso, pô. Tu tá sendo... Eu não falei desnecessário, tu falei, tá cedo ainda. Perdão. Então, culpa toda minha. Eu entendi você falando, tá sendo ainda. Eu falei, porra, aí é foda, não, tá cedo. Depois ainda. do começo. Não, tá cedo ainda. Não, mas vamos lá, começou muito bem. Mas vamos seguir, porque a gente só vai entrar nessa confusão do Clássico Rei, do futebol cearense, mais pra frente. A gente tem muita coisa para analisar aqui no nosso programa, tá? Quero já mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na Twitch, certo? Destacar para a galera que já costuma acompanhar as nossas transmissões aqui na Twitch, seja no canal oficial da Copa do Nordeste ou nos canais, no canal da gente na Twitch, no podcast 45, que a gente vai sempre estar dando uma olhada cada vez mais especial aqui para essa plataforma, destacando que a gente está conhecendo essa plataforma melhor agora, estamos nos primeiros passos, mas pode ter certeza que a gente está de olho em todas as ferramentas que a Twitch tem para oferecer, né? Deixando claro que a Twitch é uma plataforma feita, pensada, projetada e que evolui para atender cada vez melhor os streamers e essa forma de consumo. Então, é óbvio que a gente está ligado e a gente está tendo só a humildade de ir conhecendo a ferramenta aos pouquinhos, já que a demanda mesmo, dentro a nova fase aí do 45 minutos, está sendo enorme, tanto pelo formato de cobertura ao vivo, né, de forma diária, como também pela continuidade cada vez maior, ampliação, maior cobertura, João, do portal NE45, do qual você é editor, né, e repórter, e pauteiro. Você está em todas as frentes ali e pode falar com lugar de fala aí, né, com muita propriedade sobre o trabalho que dá essa cobertura, né, companheiro? Não, a cobertura é gigantesca, mas é muito, eu costumo falar sempre, que é muito gratificante. Por exemplo, hoje a gente teve matéria, obviamente, da vitória do Bahia, né, na Copa do Brasil, Copa do Brasil, 1-0 em cima do Vila Nova, mas também tem os preparativos do Clássico de amanhã, Ceará e Fortaleza. Tem o jogo da definição do primeiro finalista do Campeonato Paraibano. O Souza venceu o São Paulo Cristal e foi para a final do Campeonato Paraibano. Então tem matéria também da final do Campeonato Paraibano, tem matéria do ABC, que joga com a Chapecoense amanhã, tem matéria de Ney apresentando no Vitória, tem matéria, meu irmão, tem matéria de todos os clubes, assim,
os principais que a gente cobre, pelo menos uma matéria no dia está lá, no portal NE45, né? Tem matéria do Sport, do Santa, do Náutico, tem tudo. É só você procurar. É o portal, é o maior portal de notícias do futebol do Nordeste que você vai encontrar. Você não vai encontrar tudo num só lugar. Você pode até encontrar aqui, navegando aqui e ali, você, obviamente, algumas notícias você consegue, mas tudo condensado num portal único, só o NE45. Perfeito, João. E tem sido um desafio enorme, né? Porque abraçar essa cobertura de forma independente, como a gente tem feito, realmente é preciso coragem acima de tudo. Celso, talvez uma dose de insanidade. Só um ponto, que assim, tem umas coisinhas que acontecem que você eu fico muito orgulhoso, satisfeito, né? E dá uma motivação a mais. Que eu falei da matéria do Souza, né? O Souza, que lá na Paraíba conseguiu a primeira vaga na final, né? A outra semifinal é amanhã entre Botafogo e Campinense. Aí a matéria a gente tweetou, né? Obviamente, no perfil oficial do NE45. E aí um torcedor do Souza deu os parabéns. Que massa, velho. O torcedor do Souza foi lá. E eu falei, esse cara, torcedor do Souza, o cara disse, parabéns aí na 45, porque o cara viu o seu time representado no portal de grande amplitude. Isso é muito legal. E a ideia é ampliar esse abraço cada vez mais, né? Por isso a gente conta aí com 2 campanhas de financiamento, né? No Apoia-se, o apoia.se/podcast45, nossa campanha original, e também a que é voltada exclusivamente para o portal, que é apoia.se/NE45. E pode ter certeza que a sua colaboração é fundamental, a gente reverte 100% dessa campanha na contratação de pessoal, na melhoria também da nossa estrutura, mas fundamentalmente na contratação de pessoal. O João pode dizer melhor do que ninguém como a gente está precisando justamente ampliar esse abraço, precisando contratar mais pessoas, e para isso é fundamental que a gente consiga ampliar também a nossa campanha de financiamento. Tá? Sem muita demora por aqui, porque a gente acabou, inclusive, num dia meio atropelado em relação à nossa programação, por uma questão aqui mesmo da nossa equipe de ajuste de escala que a gente precisou fazer de última hora. A gente vai precisar começar o nosso programa sem esticar muito a nossa conversa por aqui. Então, Rodrigão, vou pedir, por favor, para você já chamar a nossa vinhetinha e a gente começar a nossa resenha, porque a pauta está recheada. Vamos embora, um ótimo programa para todo mundo. Bom, estamos de volta, né? E no caso aqui, para quem está acompanhando a gente no podcast, estamos começando mais um programa do grupo 45 Minutos, tá? Eu sou Celso Shigami e estou aqui reunido com João de Andrade Neto e com JP Pereira para mais um dia de cobertura aqui do futebol da região. Um dia não apenas de notícias, como também um dia de bola rolando pela Copa do Brasil. Turma que está acompanhando a nossa cobertura aqui nas transmissões ao vivo, seja no nosso canal do YouTube e no nosso canal da Twitch, ou também no canal da Twitch da Copa do Nordeste, tá? Vocês já estão acostumados a gente abrir o nosso programa com um giro de notícias. Dessa vez, a gente vai inverter aqui um pouquinho a ordem e a gente vai começar a falar do que aconteceu com a bola rolando, velho. Porque hoje, nessa terça-feira, né, o Bahia entrou em campo pela 3ª fase da Copa do Brasil, jogo de ida, encarou o Vila Nova e venceu o Vila Nova por 1-0. Então eu estou aqui com o João de Andrade Neto e com o JP Pereira para a gente analisar o que aconteceu dentro de campo. João, eu vou começar com você, destacando que o Bahia fez um jogo que esse resultado, claro que você trazer uma vitória no primeiro jogo, jogando fora de casa, é muito importante. Mas é um placar que poderia ser até mais ampliado, né? Pelo que a gente viu quando a bola rolou, né? Exatamente, Celso. Assim, se tem uma alimentação do Bahia hoje, é não ter voltado para Salvador com um placar mais elástico, tá? Apesar do que eu acho que foi suficiente, eu acho que o Bahia está com a vaga muito encaminhada, porque o jogo também mostrou que existe uma diferença técnica, né, de qualidade
entre Vila Nova e Bahia. Isso ficou muito claro. Mas falando do jogo em si, desse primeiro jogo, da primeira partida, o Bahia dominou boa parte do confronto. Assim, perdeu gols, assim, alguns gols assim, absurdos. O Tony Anderson, não, que substituiu o Gilberto, né? Gilberto foi poupado, estava com as dores musculares e tal, e o Dado segurou ele. O Gilberto até entrou no segundo tempo, mas não começou como titular. O Tony Anderson perdeu um gol, assim, deu uma cavadinha, a bola saiu, ainda pegou na trave, saiu. Mas fora isso, o Rodriguinho perdeu oportunidades, sabe? O Bahia, ele no primeiro tempo, o meu tempo terminou 0-0 e poderia, sem exagero, assim, sendo modesto, poderia ter terminado 2-0 para o Bahia. Né? O Bahia perdeu umas 4 oportunidades, assim, uma atrás da outra, até os 20, 25 minutos aí, caiu perdendo uma atrás da outra, inclusive essa do Tony Anderson que eu acabei de falar. João, com 20 minutos, que foi essa oportunidade de Tony Anderson, que foi aos 20, foi a quarta que eu contei. Exato, foi isso. Assim, 20 minutos. E só depois disso é que o Vila Nova, ele foi ao ataque, mas também sem muito perigo, assim, sabe, assim, foi porque não ia passar todo o primeiro turno, todo o jogo atrás, levando pressão, né? Então, tem uma hora que tem que ir. Mas, assim, mas foi sempre, quando o Vila Nova foi ao ataque, era uma situação até sob controle para o Bahia. Né? Então, o Bahia fez um jogo tranquilo, pecou na questão da finalização. Assim, foi o maior pecado do Bahia. E no segundo tempo, assim como aconteceu no jogo com o Santos, né, isso, assim, 2 jogos seguidos que acontece isso, o Bahia entrou para decidir mesmo. Assim, fez logo com 2 minutos, saiu o gol de Rodriguinho, mais uma boa jogada de Rossi, né, que está se notabilizando aí por ser um garçom, né, dessa nova fase aí do Bahia. Terceira assistência dele. Assim, uma jogada muito bem construída, né, do ataque do Bahia. Você vê que tem um replay que mostra uma câmera mais aberta, você vê que Rodriguinho consegue entrar na área sem marcação, né, da defesa do Vila Nova, e Rossi, ele de fato, ele procura Rodriguinho, ele sabia que o Rodriguinho ia estar lá. Dessa vez não foi Tassiano, né, no jogo do Santos foi para Tassiano 2 vezes, mas colocou a bola na cabeça de Rodriguinho com muito capricho, e Rodriguinho tirou do goleiro, cabeceou sem força, mas colocado, tirando do goleiro, abrindo o placar, assim, já um gol que saiu com atraso, né, mas com 2 minutos o Bahia abriu o segundo tempo, abriu o placar. E aí ficou a impressão, pelo volume, né, do jogo no primeiro tempo e pelo que o Bahia fez no jogo contra o Santos, que o Bahia poderia repetir isso, sabe assim, marcou um gol, poderia marcar outro, né? Teve chances para isso também, para criar, fazer um segundo gol, né? Mas não fez. Depois o Tony Anderson foi substituído pelo Gilberto. Eu até fiquei surpreso, eu pensava que o Gilberto não ia entrar, né? Mas terminou entrando. E aí o Dado fez as mudanças pontuais que tem que fazer, e o Bahia sai desse jogo contra o Vila Nova com uma vitória justa, merecida, que não fez, o placar não é condizente com a diferença dos 2 times em campo, demonstrou em campo, mas eu acho que a classificação está muito bem encaminhada. Eu acho que eu não vejo o Vila Nova tendo forças para, em Salvador, reverter isso. Né? Agora, sim, é um ponto que eu costumo falar, quem acompanha as lives também do Náutico, né? Eu falo muito do Náutico. O Bahia hoje, ele pecou uma coisa que o Náutico vinha pecando, que eu quero pecar muito, que era não matar o jogo. Né? Você é dominante na partida e você poderia matar o jogo. Assim, e porque quando fica um jogo de 1-0, você está sempre se colocando sob risco. E isso, por mais que eu não acredite, eu acho que o Bahia, repito, tem a vaga segurada, mas não matou a classificação. Né? No próprio jogo de hoje, o Vila Nova teve no segundo tempo, depois de 1-0, chegou, foi mais afoito ao ataque, né? Criou mais chances, assim, levou um pouco mais de perigo, e assim, numa bola perdida, poderia ter empatado o jogo, o que seria uma lástima e que seria um resultado muito ruim, injusto para o Bahia. Então, assim, o que aconteceu é isso, assim, não matar o jogo. E esse 1-0 leva para Salvador, assim, um confronto que poderia estar decidido e não está. Por mais que na diferença técnica você perceba que o Bahia está praticamente com a vaga na mão, mas não está.
Sabe por que um jogo ruim em Salvador, uma bola fortuita do Vila, uma zebra, pode colocar o risco, essa classificação sobre o risco. Mas não tá. Então, só para passar para tudo de vez, o único ponto que fica é isso. É uma coisa que eu já comentei várias vezes no Náutico. E eu comento com qualquer clube. Quando você é muito melhor do que o adversário, você tá. Mas não, se tem a chance de nocautear, nocauteie. Futebol, você não pode deixar o adversário que poderia estar morto ter uma sobrevida. Eu acho que o Bahia deu essa sobrevida, digamos assim, ao Vila Nova, por mais que eu não acredito que o Vila Nova vai fazer frente ao Bahia no jogo de volta, não. Bom, JP, queria também uma análise mais objetiva aqui também sobre esse jogo, como é que você enxergou essa partida onde o Bahia desperdiçou tantas oportunidades e deixou de basicamente garantir a classificação. Eu lembro que João falou, não sei se foi no nosso Hoje Tem Bet, acredito que sim, tá? Mas João destacou que dificilmente numa partida de ida e volta, né, num confronto de 180 minutos, a partida é decidida no jogo de ida. Mas a gente pode falar que o Bahia deixou escapar essa oportunidade, né? Porque se tivesse conseguido ser eficiente nas chances que criou, e tem até também a questão dos pênaltis, certamente poderia contar com um jogo de volta muito mais tranquilo, né? Estamos aqui com JP no silencioso. Ele tenha dado aquela travadinha. Rodrigo é muito sacana, velho. Rodrigo é muito criativo. Tu não vale nada, Rodrigo. Tu não vale agora, nada. Agora. Porque tu não sabe o que o Rodrigo fez contigo, isso. Vou nem dizer. Não, mas eu não vou dizer o que ele fez com você. Você vai ter que ver de novo essa live. Ele fez uma fuleiragem com você absurda. Mas tudo bem, vai. Esse cara não existe. Não existe. Rodrigão, avisa Marcelo, companheiro. Vamos embora. JP, sua análise, companheiro. Perfeito. Apesar da travada aqui, deu para entender bem por onde você quis chamar, Celso. E eu estou muito de acordo aí com essa sua visão, a visão que João já trouxe também, né, no geral dele, de que era um jogo onde o começo dele, né, pela escalação, por tudo, o Bahia com o time completo, ali a única mudança do time principal do Bahia foi Tony Anderson, né, que entrou no lugar de Gilberto, mas apesar de ter perdido alguns gols, acho que fez ali o papel que se esperava dele, né? Mas o Bahia poderia ter construído uma vantagem para pensar até em time reserva e poupar os seus titulares na volta. Eu acho que não teria sido nada de outro mundo se o Bahia tivesse feito um 3-4-0 nesse jogo. Porque no intervalo, né, como eu já disse, o Bahia aos 20 minutos constrói 4 chances. Lógico que nenhum time do mundo, nem o Manchester City e Chelsea, né, que fizeram a final de Champions aí, constroem 4 chances e aproveitam as 4. Mas se você constrói 4 e aproveita 2, aproveita uma, ali dentro dos 20 minutos iniciais, o Bahia já teria assim, um confronto muito mais justo, digamos assim, um confronto muito mais dentro do que estava acontecendo na partida. E aí, quando vai para o intervalo 0-0, a primeira coisa que eu me questionei, eu estava sentado assistindo e aí levantei para buscar aquela água no banheiro, no intervalo, e eu fui pensando assim, o Bahia gastou os gols contra o Santos, foi? Será que foi isso? Deixou os gols lá no segundo tempo de sábado e esqueceu de guardar para hoje, não sabe mais, porque estava construindo bastante, além de não estar aproveitando, né? Parecia o que o João já falou ali, de um problema de decisão, um problema ali na última bola, né? Teve jogada de Rodriguinho, teve Tassiano, teve Tony Anderson com 2 oportunidades, né? E não conseguiu matar, não conseguiu nem abrir o placar nesse primeiro tempo, mas volta para o segundo tempo e aí voltou na mesma pegada que voltou também lá no sábado contra o Santos, de um Bahia que logo no primeiro minuto, de 1 para 2 minutos ali, o Bahia já consegue abrir o placar, mais uma vez com Rossi sendo extremamente importante, né? Uma jogada ali que
o João já falou no vídeo da câmera aberta, dá para ver uma boa movimentação, sobra ali para Rossi, uma jogada que alguns jogadores poderiam tentar uma finalização, uma batida mais cruzada, ele dá só um cruzamento ali bom na cabeça de Rodriguinho, né, que cabeceia um pouco de longe, mas sem espaço, e aí consegue achar o canto do goleiro Georgime, goleiro, inclusive, que vinha fazendo uma partida muito boa, muito consistente, né, tem que dar os méritos também, porque o Bahia perdeu gols, mas ele também fez boas defesas na partida. E aí, depois disso, foi um jogo de controle. Dado fez algumas mudanças, acho que até pensando na questão de ritmo de jogo, para não desgastar somente um time, nisso que eu já vinha falando, do Bahia pensar até em time reserva, mas ficou um jogo perigoso, não por conta propriamente do Vila Nova, que teve sim alguns momentos interessantes, fez Matheus Klaus trabalhar, colocou bola no travessão, mas na minha visão ficou muito mais à mercê dos erros de arbitragem do Jean-Pierre. E aí é algo que Cássio Cardoso já vinha trazendo, né, que é um árbitro que erra constantemente em jogos do Bahia, e ele trouxe no Twitter dele que desde 2010. Então já tem meio que um histórico aí para o torcedor ficar com o pé atrás. Inclusive, a falta, né, além de 2 pênaltis que o Bahia reclama... Um escandaloso. Exato, exatamente. E a falta, João, que gera o pênalti, porque isso é aquele que a gente pouco fala, mas a falta que gerou a bola no travessão do Vila Nova é o lance que o jogador do Vila Nova escorrega sozinho. Não foi falta, não foi nenhuma inversão ali, um choque, porque o cara cai sozinho, ele marca, e aí o Bahia, a bola acabou indo na trave, um lance muito perigoso, mas por centímetros não foi gol, e o Bahia teria aí seu futuro, né, teria esse primeiro jogo decidido por ter se deixado colocar à mercê da arbitragem. Lógico que eu não estou dizendo que o Bahia seria o culpado, não. Mas o Bahia tem time suficiente e construiu o suficiente para não ficar à mercê, não ficar dependendo, sabendo que é um árbitro com histórico e que já estava errando na partida. O Bahia poderia fazer, a gente vai se impor, a gente vai meter um 3, um 4, porque se o Vila ele marca um pênalti por... JP? Esse Rodrigo não existe, velho. Rodrigo tá muito cretino. Rodrigo, tu sabe que eu sou teu amigo, né, companheiro? Cara, melhor o cara ser amigo de Rodrigo. Porque se o cara não for amigo de Rodrigo, é bronca. Vamos, JP. Voltando, meu lindo. Aqui. Alô, alô. Pronto. Não, agora. Celso, então é isso. Eu termino dessa forma. Só dizendo que o Bahia poderia, sim, ter feito um placar muito melhor e não ter se colocado à mercê desses erros da arbitragem que ocorreram, né? E poderiam ter prejudicado ainda mais o próprio Bahia. Eu entrei num túnel aqui. Voltou de repente, foi João. A internet de João tá a vapor também, né, nessa transmissão. Olha aí. Pronto, vai ver aí de João. Dá-lhe, Rodrigo, agora? Ei, não, veja só. Não, peraí, não. Veja só, entrei num túnel, fui para outra dimensão e voltei, velho. Porque, meu irmão, eu vi tudo metálico, JP falando que isso aí eu não tava entendendo nada. Eu fui pro. Deixa eu lhe dar uma dica para quando a gente tiver ao vivo. Não volte falando que você tava no túnel. Porque provavelmente vai ter alguém falando no meio. Mas JP. Mas deixa eu lhe explicar. JP finalizou dizendo o seguinte, João, que ele concorda que foram erros, foi uma arbitragem muito complicada, foram erros grosseiros da arbitragem, mas que o Bahia não precisava ter passado por esse apuro, né, de se colocar aí à mercê desses erros da arbitragem. Mas eu queria também que você falasse sobre esses lances mais polêmicos, né? Que não é nem lance, é erro mesmo. O do pênalti não marcado e também dessa falta que ele acabou marcando para o Vila Nova, que o Vila Nova acabou... Antes de tudo, eu vou falar tudo, Celso, mas antes como isso aqui é uma live, informação, tem bolinha, bolinha. Gol do 4 de julho, papai. Gol do 4 de julho. Gol do o 4 de julho é meu time no Piauí. Veja só, é um time que eu escolhi para torcer este ano.
Eu troquei, eu virei a casaca no Piauí. Eu tô sempre no Piauí, eu tô sempre pro time chamado Piauí. É o Piauí, que é por causa do mascote do Piauí é um rato molhado, é um ratinho com a toalha. Aí eu torci por causa do mascote, eu achava bonitinho, simpático, eu torci pro Piauí. Mas o que o 4G tá fazendo é pra ter orgulho, velho. Já fez uma Copa do Nordeste honesta. Teve o atacante do Amor, Ted Love, que já foi embora, inclusive. E tá pegando o São Paulo, meteu 1-0, pai. Meteu 1-0. 1-0. Olha, ó, a tuitada do 4. Olha a tuitada do 4 de julho, porra. Bicho, isso é fantástico, porra. Meu irmão, a Folha de 4 de julho não paga um jogador do São Paulo, porra. Sensacional. Mas enfim, eu já me desconcentrei aqui. Eu sou 4 de julho. Pouquinho, Colorado, foi pouquinho. Até avisar para a turma da edição, tá? Que a gente faz aquela mágica para João voltar falando da polêmica da arbitragem. Eu queria abrir o parênteses aqui para exaltar o Colorado de Piripiri. Você abriu um parênteses, um colchete e uma chave, João. Foi exatamente. Mas vamos lá. Agora falando atenção à edição, voltando aqui sobre o jogo do Bahia. Não, concordo. Assim, a questão da arbitragem, de fato, assim, mas, velho, o pênalti, que assim, foi que o goleiro do Vila Nova fez, foi assim, claríssimo. É pênalti de curso de arbitragem, pô. É o lance que não precisava de VAR, não precisava de nada. Sabe assim? Foi totalmente nas pernas do jogador do Bahia. E assim, eu fiquei impressionado. Como é que ele não deu esse pênalti? Porque, primeiro, se ele não tivesse dado esse pênalti, ele não deu o pênalti, ele supôs que o jogador do Bahia se jogou. Simulou. E não deu amarelo. Então não tem lógica. Seria um erro em cima do erro. Mas pela lógica do árbitro, se ele não deu um pênalti, ele entendeu que o jogador do Bahia se projetou e quis cavar o pênalti. E não foi. Foi claramente nas pernas do jogador. O goleiro saiu. Assim, eu acho que é daqueles erros grosseiros de arbitragem, sabe? De que mostra que o árbitro está realmente despreparado, pô. Porque não é um erro, porque não é aquele pênalti polêmico. Isso não é nem polêmico. Sabe? Então, assim, eu acho que o 1-0 ficou pouco, além de tudo que a gente já falou da questão da superioridade do Bahia, né? Mas também por conta disso, assim, o Bahia não teve um pênalti escandaloso dado a seu favor. Lembrando que na terceira fase da Copa do Brasil não tem VAR ainda, né? Porque se tivesse VAR, claramente esse VAR, esse pênalti seria dado. Então, assim, não tem VAR ainda, por isso que não teve. E toda vez que acontece um erro cabeludo desse, só mostra o quanto o VAR é necessário. Sabe? Em qualquer competição. João, importante sublinhar isso. Sabe por quê, Celso? Esse jogo, Bahia e Vila Nova, como qualquer jogo, como esse jogo do 4 de julho que está acontecendo agora, vale 2,7 milhões de reais. Vale quase 3 milhões de reais. Então, se um jogo vale 3 milhões de reais, você não pode ter economia por causa de VAR. Porque é um erro. Porque, assim, vamos supor, certo? Vamos supor aqui que no jogo de volta deu uma Bahia acorda mal, aqui o Vila Nova se classifica. Esse pênalti vai ser chorado, sabe? Imagina um lance desse no jogo de volta. Enfim, imagina um lance desse. Porque, repito, não foi um lance... Porque existem lances que... Estamos três aqui. Eu poderia achar pênalti, Celso poderia achar que não foi pênalti, e JP achar que fica 2-1. Mas nesse lance específico a qual eu estou me referindo, não tem quem entenda um mínimo de futebol que diga que não foi pênalti. Então, assim, é o tipo de lance, é questão de VAR. Copa do Brasil tem que ter. Copa do Brasil tem que ter VAR, pô. Existe o lance discutível, o lance que você só consegue ver com o VAR, que é claro, mas você só consegue ver com o VAR, e existe esse aí, que parece que é uma escolha não marcar, né? Não tem como pensar outra coisa. Exatamente. Assim, mas eu tô falando, se ele achou que não foi pênalti, ele devia ter dado amarelo pro jogador do Bahia. Enfim, nem isso ele fez, enfim, mas só para amarrar essa questão da arbitragem, que de fato foi um erro grosseiro, e é o erro que o árbitro tem que ir para a geladeira, tá? Assim, ó, meu filho, vem aqui se reciclar, porque você não pode deixar de dar um pênalti desse. O 1-0, só para amarrar de novo, o 1-0 ficou barato, e é isso, deixa o jogo aberto, porque, por exemplo, o JP lembrou, de fato, até me esquecido. O Vila Nova, no segundo tempo, depois que já estava 1-0, meteu a bola no travessão.
Tá? Então, se aquela bola entra, é a famosa bola fortuita. Uma bola boa, uma falta, um escanteio, um lance, que pode resultar no gol. Porque é futebol. Sabe? Então, assim, o Bahia, a única coisa, ele se permitiu isso. Ele vai com uma vantagem boa pro jogo de volta. Uma vantagem que se torna ainda maior por conta da diferença que existe entre os dois times, diferença técnica que existe entre os dois times. Mas ele já poderia ter ido com a fatura liquidada. Tipo, isso que o JP falou, que no jogo de volta, se a fatura tivesse liquidada, se o Bahia tivesse vencido 3-0, ele poderia se dar o luxo, num calendário apertado, numa maratona, e poupar alguns jogadores. Vamos botar o time reserva aqui, que esse time de reserva aqui não vai perder de 4-0 do Vila Nova, se fosse um 3-0 no jogo de ida. Nesse caso, 1-0, não dá para Dado fazer isso. Não dá para Dado dar sopa pro azar com uma vantagem de 1-0 só. Então o Bahia vai ter que jogar a Vera, o jogo de volta contra o Vila Nova, uma oportunidade que tinha até de sacramentar e não foi. Mas eu acho que é isso. Assim. E só um detalhe também, e aí olhando para o lado positivo, é que é muito interessante ver o Bahia com um time encaixadinho, né? Assim, um time que o torcedor já começa a conhecer, já sabe de ponta a ponta, a escalação, sabe? Uma mudança pontual aqui, saiu o Gilberto, entrou o Thomas, assim, mas assim, uma coisa muito. O Nino não pôde jogar ainda suspenso, mas assim, o time, a estrutura do time está montada, sabe? Com o Patrick, com o Danielzinho fazendo um papel tático muito importante. Então é muito interessante, é muito legal também o Bahia chegar nessa altura da temporada, nesse brasileiro, tendo uma estrutura de time montada, um time titular, sabe? Isso é muito legal. E o seguinte, João, aproveitar também para colocar outro assunto aqui, porque o Bahia ele vinha de um momento ruim, a gente pode dizer assim, porque é um recorte que termina com a eliminação do time da primeira fase da Copa Sul-Americana. Né? Ele acumulou 2 derrotas para o Independiente e para o Montevideo City Torque, que essa sim acaba sendo surpreendente, né? Não por ter levado a eliminação, o jogo era bem improvável que o Bahia conseguisse reverter a situação depois da derrota para o Independiente, mas fica aquele sabor amargo de você ter desperdiçado a segunda posição e o que isso representa em relação a custo e o que isso pode impactar também em relação à moral, porque depois o time estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, principal competição do ano, principal objetivo do Bahia no ano, e aí a gente vê o Bahia girar esse mau momento e agora, João, a gente pode falar que é um momento positivo. A gente está falando de uma estreia inquestionável na Série A e agora a gente já fala de uma vitória fora de casa na Copa do Brasil. Também tem aspectos positivos que a gente pode analisar, né? A partir dessa vitória sobre o Vila Nova, né? Eu acho que essa eliminação da Sul-Americana, eu já falei outras vezes, assim, é óbvio que é chato, né? Mas ela passa, tá? Ela não... Porque o Bahia pegou num grupo muito difícil, do Independente, e era e esse regulamento só passa um, então não dá para você ser muito cruel com isso, sabe? Você, só passa um. Se passasse 2, né, achar como é o normal, né? Você poderia até, passar 2 e não passar, mas o funil é muito pequeno. Então, eu acho que a eliminação do Bahia da Sul-Americana ela é superada, assim, não é motivo para se questionar trabalho de dado ou algo assim, não. Acho que o Bahia vive um momento há muito tempo, porque um Bahia diferente, é um Bahia que há 2 temporadas se falava muito do Bahia, se esperava muito do Bahia, tinha um elenco, aquele negócio que a gente falou muito no ano passado, né? O Bahia tinha um elenco muito forte, um elenco no papel forte, mas não entregava. Não, mas uma hora o Bahia encaixar. E o Bahia nunca encaixava. A gente era iludido pelo elenco do Bahia que não resultava, não trazia resultados. E isso, desde que Dado chegou, né, ele foi mexendo, colocando os garotos, o Patrick foi um achado, né, ele recuperou o Nino, recuperou o Rodriguinho, e com as contratações que vieram para esse ano, contratações pontuais, né, interessantes, como Tassiano, como Conte, o Bahia encaixou. Então, eu acho que o Bahia vive, nesse momento, acho que é o seu melhor momento em algumas temporadas, tá? Assim, porque não é só o torcedor baiano não se apega só a um elenco de papel, que está no papel escrito, que é um elenco com a folha alta, mas a folha do Nordeste. Não, é um time que está jogando bola. É um time que está bem. Vai perder jogos. Assim. O Bahia não é o melhor time do Brasil, não.
mas já conquistou a Copa do Nordeste, numa buscada gigantesca, né? Então, começou muito bem o brasileiro, tá com uma vaga caminhada para as oitavas da Copa do Brasil. Então, o Bahia está tocando a sua temporada de forma bem tranquila e, repito, com um time que hoje o torcedor do Bahia conhece. Sabe assim, tem problemas? Tem problemas. Óbvio que tem problemas. Mas qual é o time que não tem? Tem assim, vale a pena contratar um goleiro? Eu acho que vale. Sabe? Vale a pena contratar mais um lateral, reforçar as laterais? Vale. Acho que Matheus Bahia e Nino, principalmente na esquerda, precisa de um lateral esquerdo. Mas assim, mesmo com isso tudo, eu acho que o Bahia vive uma temporada boa e o torcedor do Bahia, pela primeira vez, eu acho que ele tem confiança no time que ele está vendo jogar e não no time que ele imagina que poderia jogar. JP, então complemente aqui a sua análise também, trazendo a sua visão sobre esse momento do Bahia e que estágio você acha que Dado tem o time. O comentário de João foi perfeito, porque eu poderia trazer já diretamente uma emenda dele, dizendo assim, finalmente o Bahia saiu do papel. Acho que o que pode resumir é isso. Há alguns anos, e João já pontuou bem, com o Roger, com contratações em outros momentos, até a própria chegada de Rodriguinho, que gerou muitas expectativas e não rendeu de cara, né? É um Bahia no papel que há alguns anos, dá para se dizer, a gente diz, olha esse Bahia, agora vai. Bahia não briga por rebaixamento, Bahia vai brigar por um G8 ali. Há alguns anos a gente olha para o papel e diz isso. Em 2021, 1 de junho, já ia há alguns meses, a gente finalmente, o Bahia sai do papel e vai para o campo. E aí agora a gente pode, tudo que a gente pontua de boa classificação na Copa encaminhada, não vou dizer classificação, até para não dizer que eu estou zicando, classificação encaminhada com bom desempenho e resultado no jogo de ida da Copa do Brasil, estreia com ótimo desempenho e ótimo resultado na Copa, no Brasileirão, título com uma remontada, buscando resultado, né, depois de perder a primeira partida na Copa do Nordeste. Finalmente, esse é o Bahia que saiu do papel e, olhando pro campo, a gente consegue dizer, agora há uma realidade, agora há algo pontual aqui para a gente dizer, esse Bahia briga ali pela primeira página de tabela, esse Bahia não vai lutar contra o rebaixamento, né, feito foi no ano passado, até penúltima rodada ali no jogo contra o Fortaleza, o Bahia estava totalmente no nervosão. Esse ano, e aí 4 meses depois, como o João falou, Dado encaixando, e para mim o principal nome disso tudo é o de Dado, porque não só reforços, lógico que Conte ajuda muito, lógico que Tony Anderson ajuda, lógico que Tassiano ajuda muito, mas Dado recuperou Juninho, né, com a chegada de Conte, Dado recuperou Nino Paraíba, Dado recuperou Rodriguinho, Dado achou o Patrick, que já faz o torcedor do Bahia não sentir saudade de Gregory. Claro que Gregory é um grande jogador e qualquer um sente saudade, mas e seria ideal ter os dois no time. Mas Patrick, pô, se você disser assim, 2 anos atrás era Patrick que estava jogado fantasiado de Gregory. E parece que é uma evolução. Parece que é aquele jogador de 2 anos atrás evoluindo. Porque sabe ser o terceiro zagueiro da sobra, tanto na fase defensiva quanto na saída de bola. Sabe chegar e pisar no ataque. Quem não lembra o gol de Patrick contra o Sport na Copa do Nordeste? Um gol, um primeiro volante que joga de zagueiro, às vezes, né, como terceiro zagueiro, chegando na quina da grande área. Com aquela qualidade. Com aquela qualidade de chegada e aquela qualidade de finalização. Então, muito acima da média isso. Parece um jogador que surgiu em janeiro, mas parece um jogador que está há 4 anos, 5 anos jogando Série A em alto nível. Então, hoje é um Bahia que existe certeza. E aí vem com esse início de temporada muito eficiente, né, em resultados e desempenhos. Gente, eu vou ler aqui algumas mensagens, tá? No nosso chat aqui no canal oficial da Twitch na Copa do Nordeste. A gente já vai se despedir em seguida aqui de JP, mas sobre o que ele estava falando agora há pouco. Regular, Daniel. Eu tenho uma certa desconfiança nesse time ainda. Vou aguardar mais jogos da Série A e ele complementa o Red Bull no sábado. Vai ser um ótimo teste. Concordo
que jogar contra o Red Bull muito vai de ser um acordo. grande teste. Vai ser um jogo interessante de se ver, viu, JP? Primeira rodada aí do Brasileirão, eu vi 9 jogos dos 10 e para mim o Red Bull foi quem teve o melhor desempenho. Podia ter atropelado ali a Chape, né? Podia ter passado. Atropelou, Passou o na carro, verdade, né? né? Passou o carro. Podia ter goleado poderia ser assim, mais. sem piedade, né? Exato. Aí, Lauerami, não sei exatamente o que é isso, perdão. Tentei aqui, mas não veio. O Bahia hoje tem um time. Tem jogadores fundamentais do time titular que não tem reposição. Acho que sim. JP já se despede aqui da gente, tem outro compromisso, a gente agradece demais a JP, mas olha só, temos Fred Figueiredo aqui, reforçando o nosso time. Hoje a gente vai ter uma dança das cadeiras, e a gente já ganha também o reforço de Thiago Minhoca, para a turma da edição, eu sabia que vinha, é inevitável. Olha aí a substituição. Muito bom, muito bom. Agora Minhoca, só foi. Já que tu. A edição, já que tu entrou, tu é fogo, entrasse o São Paulo empatou, porra. Ele entrou trazendo o gol do São Paulo. Não existe mas isso, né, porra? Porque Mas assim, ó, Copa do Brasil, a gente é especialista em fazer vexame. São Paulo é especialista para isso. Então... Você aqui, todo mundo aqui é 4 de julho, Tiago. Com certeza, até eu sou, pô. Classe média sofre, hein, Fred? Pô, Minhoca, tu começa, velho, não aguento, bicho. Eu não aguento, não consigo ter compaixão do seu sofrimento. Não, eu gostaria nesse muito. Nesse caso, você tá coberto de razão. 4 de julho em São Paulo, você tá coberto de razão. Ô, Celso, quando voltar a edição do podcast, telecast, só para falar rapidamente dos destaques individuais aqui do Bahia. Boa. Isso, vamos lá. Então, vamos lá. Vou chamar aqui de volta, certo? A nossa pauta para a gente finalizar com os destaques do Bahia e depois a gente segue, tá bom? Então vamos lá. João, para a gente fechar agora, para a gente amarrar a nossa análise sobre a vitória do Bahia, queria que você trouxesse os destaques individuais do jogo. Vamos lá. Gostei mais uma vez de Rossi, tá? Tá se destacando. Bom, já falei assim, ele tá. O homem tá das assistências, né? Deu mais uma assistência hoje. Gostei mais uma vez da partida de Rossi, assim, tá sendo uma válvula de escape interessantíssima. É um jogador que tem. O problema de Rossi é que ele era muito do 880, né? Assim, muitas partidas. E na temporada passada ele foi muito 8, né? Ele dificilmente era 80. E agora ele tá mantendo um padrão nas últimas partidas interessante, mais uma partida boa dele, gostei. Rodriguinho, gostei, né? Fez o gol e teve chances para fazer outros gols, assim, e o gol que ele fez foi de cabeça, pisando na área ali e tal, de fato como atacante. Então fica aqui a menção positiva para Rodriguinho. E eu acho assim que o papel vou citar Daniel aqui pelo papel tático que ele faz, né? Ele é um vetorzinho aqui nesse time do Bahia muito interessante, né? De função tática para esse time funcionar ofensivamente. Eu acho que o Daniel tem um papel interessante. Então, fica aqui o destaque positivo. Agora, negativo, o Tony Anderson, né, que substituiu o Gilberto, acho que ele foi mal, tá? Perdeu um gol, tentou caprichar ali, botou na trave, mas aquele até um amigo nosso que está na live que colocou, né, que tem algumas peças fundamentais do Bahia, não tem peças de jogadores para substituir a altura, né? Então, o Gilberto saiu e ficou muito clara a diferença, né, entre um e outro. Assim, o Tony Anderson entrou e ficou claro assim, que você viu o jogo do Bahia, tá faltando alguém aí, que era Gilberto. Porque Tony Anderson deixou essa impressão que, de fato, ele é reserva. Né? Ele tá bem abaixo. Então, eu não gostei do Tony Anderson e o Tassiano. Eu gosto muito do Tassiano, eu acho que mas hoje ele rendeu um pouco abaixo do que rendeu, por exemplo, no jogo contra o Santos. Mas eu acho que é isso, assim, passando rápido, muito... Vamos passar aqui os destaques que eu vejo individual do time do Bahia foi esse. Um jogo que o Bahia foi muito superior e 1-0 saiu. Se tem alguma coisa a lamentar, é o placar muito barato. Beleza, João. Então a gente fecha dessa forma a nossa análise sobre o triunfo do Bahia sobre o Vila Nova, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. E a gente gira rapidamente aqui a nossa pauta e já passa a contar também com as colaborações e as análises de Fred Figueiredo e Thiago Minhoca, tá?
E vou trazer logo o Fred, ia chamar agora de Fred Minhoca, veja só. Vou trazer logo o Fred Figueroa por aqui, para a gente analisar um acontecimento triste, né, Fred? A gente está falando do falecimento do ex-zagueiro Ailton, um ídolo da torcida do Sport. Para quem é da geração mais recente de torcedores, muita gente compara Ailton, um perfil muito parecido com o de Durval, por ser também um jogador aqui da região, era sergipano, um jogador muito sério, né? O xerifão usava também a camisa 4 e nos deixou aí, né, Fred? Ailton, que como a gente está vendo na chamada do portal NE45, foi ídolo do Sport nos anos 80 e 90, tenho certeza que você acompanhou de perto. Talvez a primeira referência, Celso, que eu tenha na memória construída de zagueiro, né, do Sport. Tem ali Márcio Alcântara, né, importante um pouquinho antes, né, faz o gol, tem gols importantes, e Marco Antônio também. Mas na minha cabeça, assim, meu time de botão, tá, era Ailton. Meu time de botão era Ailton e Márcio Alcântara, aquele back cavalão, Fred? Rapaz, quer vê-lo? Tá aqui, viu? Pra quem tiver... Sério, velho? Posso encontrar. Tem a Chico Montealegre também. A zaga era... Chico Montealegre. Chico Montealegre. Betano na lateral direita. Vou pegar Ailton aqui pra vocês verem, viu? Porque Ailton, falando assim, como torcedor rival, né, digamos assim, mas assim, era justamente isso. Era um jogador que você respeitava, sabe? Ele foi bola de prata no Brasileiro de 92, né? Era um time que o Sport, porra, eram duas coisas que eu lembro muito de premiação individual de jogador quando tinha 12 anos na minha infância. Foi Ailton, bola de prata da placar, e Gilberto, goleiro do Sport, que depois jogou no Náutico também, foi campeão pelo Náutico também, mas Gilberto ganhou o Charles Miller. Então eram premiações que tinham assim para os melhores jogadores, era prêmio Charles Miller. E aí Gilberto, como goleiro, ganhou, e Ailton ganhou a bola de prata, que já era uma premiação bem tradicional. E assim, de fato, assim, eu acho que antes é o maior zagueiro do Sport pré-Durval. Tá? Se você montar uma seleção do Sport todos os tempos, talvez seja Ailton e Durval. Ailton e Durval. Não é, você não dá para puxar os zagueiros dos anos 70. E achar o capitão, né? Um é capitão e outro é camisa 4, né? Durval. Olha aí. Mas eu acho que Ailton e Durval é a zaga do Sport todos os tempos. Concordo, João, concordo. Aqui está, para quem não conhece. Olha só, velho. Tão lindo, por sinal, viu, Fred? A dupla aqui, ó. Ailton e Márcio Alcântara. Espetacular, velho. Espetacular. Vestindo a mesma camisa, né? São bem parecidos, Não, são iguais. Talvez tenha alguma variação aqui de. Não, mesma paleta de cores, né? Tem a mesma paleta de cores. Detalhe. Tinha Ricardo Rocha também, viu? Ricardo Rocha, ó. Ricardo Rocha. Tu comprava ali na banca do gasolina, não? No centro Recife? Só se comprava ali, meu velho. Atrás do Trianon, né? Atrás do Trianon. Só se comprava ali. Banca do gasolina. As primeiras mentiras da minha vida. As primeiras mentiras para minha família da minha vida era ali, ó. Vou ali na casa de Thiago, pegava o Butrins. Não, jogar, fazer qualquer coisa mesmo, brincar. Mas para pegar o ônibus, né? Pegava o Butrins escondido, ia lá pro Trianon, comprava os botões. No centro Recife. Pra quem era no centrão do Recife, era uma banca bem pequenininha assim, que encostava na parede, era assim, banca do gasolina. E ele vendia esses botões assim de mica. Pois é, Fred, mas assim, voltando, né, a Ailton, isso mostra, né, como ele foi uma referência para mais do que uma geração, né, Fred? Exatamente, Celso. Importantíssimo, né? Já foi. É o que o João falou, veja só, tá na seleção que pelo menos a nossa geração vai montar do esporte, né? É um jogador importante. Já foi. Exatamente, já foi bem explanado por aqui, né? Ailton que defendeu o Sport por 8 temporadas, fez 323 jogos oficiais, 28 gols e faleceu aos 65 anos devido a um infarto. Ele que era natural de Laranjeiras, Sergipe, né? E morava em Aracaju. E foi tricampeão sergipano também, tricampeão sergipano pelo Itabaiana.
Nos anos 70 e início dos anos, antes de vir para o esporte. Né? Então a gente deseja aqui muita força, né, muita luz para a família, para os amigos de Ailton, e também a gente deixa aqui nosso sentimento, nossa saudade, deste que foi um dos grandes ídolos da torcida rubro-negra, certo? E aí é o seguinte, já que a gente está falando aqui de uma pauta do futebol pernambucano, já trouxe aqui dentro do nosso roteiro, Fred, a notícia do acerto, né, de Wallace Pernambucano com o Santa Cruz, um jogador que acho que tinha feito 12 gols em 13 partidas, se eu não me engano. 16 jogos, 12 gols. 16, pronto, 12, acertei o número de gols, né? 12 gols em 16 jogos. E, Fred, pelo momento que o Santa Cruz está passando, por mais que o clube tenha contratado dezenas de jogadores já nesse giro, esse aqui a gente tem que tratar como reforço, né? Um jogador que chega para subir o sarrafo do time do Santa, né? Veja, Celso, sem dúvida, tá? Não vou aqui fazer uma crítica, jogar um balde de água fria, não vou ser ranzinza, tá? O Wallace Pernambucano sabe fazer gol, já mostrou isso. Costuma ter uma queda de rendimento ao longo das temporadas, e quando eu falo costuma, não é porque ele teve a queda de rendimento em uma temporada, em 2 temporadas. Ele tem essa queda de rendimento todos os anos. Por que ele tem essa queda de rendimento? Por alguma questão física ou por um nível de exigência mais elevado dos jogos? Não só, quando eu falo nível de exigência, nem sempre é um nível de exigência técnico. Às vezes é um nível de exigência de intensidade. Porque uma Série C puxa muito mais do que um campeonato potiguar. Considero uma contratação boa do Santa Cruz. O preço que foi divulgado inicialmente, antes da confirmação do acerto, que eu não sei se confirmou, né, esse valor, um valor muito alto de R$40 mil, acho elevado para o elenco do Santa Cruz. E também considero que a chegada de Wallace marca definitivamente o fim da era Pipico, né? Porque o Wallace chega absolutamente titular, inquestionavelmente titular, a torcida quer, e o Santa Cruz faz um investimento desse porte, ainda que o salário de Pipico não deve ser muito diferente, mas é um novo investimento, é um peso a mais na folha, e considero que o Santa, sendo o mais direto e o mais básico possível, quando a bola chegar na área do Santa, a chance do gol sair se torna um pouco maior. Porém, eu também quero destacar um ponto. O América, de Wallace Pernambucano, é um retumbante fracasso. O América de Wallace... Mas não sim, não, a gente não vê os jogos, João. A gente vê os gols. Então, assim, é um retumbante fracasso. Mas é fracasso absoluto. É um time que não... Exatamente. A temporada do ano que vem. Os gols do Wallace Pernambucano não foram suficientes para que o América conquistasse uma vaga na Série D do ano que vem. É culpa dele? É culpa dele? Não. Mas eu também, assim, eu acho muito perigoso, a não ser que o Santa Cruz tenha colocado alguém para ver os jogos, eu acho muito perigoso você jogar todas as fichas no número de gols. E não saber se ele está voltando, se ele está ajustando. Quantos gols tem Ted Love na temporada? Tá? Então, assim, repito, eu aprovaria a contratação, eu aprovo a contratação. Eu só não acho que deve se colocar sobre o Wallace Pernambucano o peso de, chegou o cara que vai dar um jeito no Santa Cruz. Eu acho que o Santa Cruz trouxe um atacante capaz de fazer gols, bom na bola aérea, forte, brigador, tá? Mas não dá para cravar que o Wallace Pernambucano muda o patamar do Santa Cruz. Não muda. Ele não mudou o patamar do América no Campeonato Potiguar. Vamos lá. Eu discordo de Fred aí nesse ponto. Eu acho que de todas as contratações que o Santa Cruz fez, o Wallace é o único que dá para chamar de reforço. Tá? De reforço antes de ser contratado. Porque se vai dar certo ou não, não sabe. Mas antes de ser contratado, o Santa Cruz anotou, sei lá,
vou chutar aqui, 20, 25 jogadores esse ano, mas o único que você olha assim, esse aqui é reforço, foi o Wallace. O Wallace no América, o número dele é muito bom, 12 gols em 16 jogos. O América... Derlei não, João? Derlei não. Derlei já foi muito... Veja, Derlei, ele já veio com também num patamar muito alto, de 40 mil, e quando veio com 40 mil, eu acho mais absurdo pagar 40 mil a Derlei do que a Wallace. Estava na Série A, ainda que pouquíssimo utilizado, foi utilizado. Mas o Náutico não Minhoca acompanhou, sabe? O Náutico não quis, por exemplo. Não era um jogador que não entrava nunca no time. Ele tinha poucas aparições, mas era acionado por Rogério Ceni. O cara que sai da Série A. O problema de Derlei foi o valor, Fred. Mas é o mesmo de Wallace. Eu sei, mas quando o Náutico chegou a abrir uma negociação com o Derlei, aí quando o Derlei bateu em 40 mil, o Náutico recuou. Aí o Santa foi lá e pagou. Aí é muito desproporcional. Sobre o Wallace, voltando ao Wallace para amarrar, os números são muito bons, a torcida do América sentiu muito, sabe? Assim, quando ele não jogava, o América não fazia gol. Então, muitos dos resultados ruins que o América teve era quando o Wallace não jogava. O Wallace não jogava, ele não fazia gol. Eu acho que o Wallace... E assim... Mas fica assim, não é o Wallace que vai chegar aqui, vai ser o salvador da parte do Santa, e com o Wallace, o Santa Cruz virou outro time e vai subir para divisão. O Wallace é pode ser uma solução de um problema. O Santa Cruz existe vários problemas. O Wallace chega para apagar um incêndio, mas existem vários incêndios no time. Então, assim, não é ele sozinho que vai resolver, como não resolveu no América. Mas no América, eu acho que ele assim... O América realmente era ele sozinho e não deu conta. A saída dele foi muito lamentada pela torcida do América. Tipo assim, quando ele sai, a torcida do América botou a mão na cabeça assim, pronto, acabou o time. O único que salvava acabou. Agora sem ele não tem mais nada. Tá? Então eu acho que assim, o fracasso do América, e de fato é um fracasso retumbante, porque se o América se não subir, né? Esse ano vai para quinto ano na Série D. Se não subir, ano que vem o América só joga o Campeonato Potiguar, meu irmão. É só o Campeonato Potiguar para jogar. Isso é uma tragédia. Isso assim, no caso, né, João? Hã? Não, se subir para a Série C, aí tem a Série C. Mas se não subir, é isso que eu falo, se não subir, porque ele já vai para o quarto ano na quinta divisão, na quarta divisão, se ele não subir, ele fica só no Potiguar. Mas tem essa outra condição, se o ABC subir, porque aí abre a vaga para o terceiro do estadual, e aí o América entra no lugar do ABC. Isso. Mas é sempre assim, é um risco muito alto. Mas se ele só tiver o Potiguar, ele se iguala ao Palmeiras, aquela do Rio Grande do Norte. Os times menores do Rio Grande só tem um campeonato para disputar, pô. Então, é isso. Mas eu acho que sobre o Wallace no Santos, eu acho que o Wallace dá para chamar de contratação e de reforço, na verdade. Dá para chamar de reforço e eu gostei. Bom, Minhoca, vou trazer você também aqui para nossa análise, porque a gente tem acompanhado aí os desdobramentos em torno da próxima edição da Copa América e finalmente vimos a oficialização, né, de que a Copa América vai de fato ser realizada aqui no Brasil. O que é que você achou dessa notícia, companheiro? Cara, assim, vocês já abordaram muito bem ontem, né? Tem muita gente que está tentando forçar a barra para dizer que, cara, comparar uma equipe de Série D com jogadores que vão jogar com a Copa América, olha, tipo, qual jogador da seleção, do Peru, do Brasil, quem quer que seja, que vai morrer porque não vai ter Copa América? Então, assim, é uma forçada de barra da Conmebol, certamente, por conta de todos os acordos comerciais que já fechou, então, quer garantir o dinheiro, quer repassar esse dinheiro também para as confederações, e há a questão política, não há como a gente não negar isso. Agora, quem quiser ficar justificando, porque, vocês não falam... Eu acho um absurdo também a Libertadores, a gente viu o caso lá do River Plate, jogar sem goleiro, o cara de linha jogar no gol. Assim, é uma barbaridade. Mas como vocês falaram ontem, a gente meio que já se habituou a isso, entendeu? Desde o ano passado, que a gente fazia, exatamente, não era nem live, a gente fazia os podcasts, a gente já batia nessa tecla. Agora não precisa a gente, toda vez que a gente for começar aqui um programa, e dizer o absurdo que é o futebol brasileiro, que é o futebol e tal. Então, assim, a gente não vai chover no molhado, mas trazer uma competição que na prática não há necessidade de fazer é um absurdo completo, principalmente no contexto do Brasil. Quer dizer, não é um absurdo no contexto do Brasil, porque no Brasil a gente sabe que tudo é possível, principalmente no atual cenário. E só um ponto, Celso, da Copa América, as cidades que foram definidas como sede, né?
Brasília, Mato Grosso, né, Goiânia Rio de Janeiro. e Rio de Janeiro. Então, assim, são cidades alinhadas, assim, né? Boa parte delas, os governos são alinhados ao governo federal, né? E inclusive, fala muito que São Paulo, porque Dória não se colocou objeção, mas informação que se tem, assim, é que nunca se pensou em levar para São Paulo, justamente porque o governo de São Paulo, Dória, rival político, oposição ao governo federal. Então, São Paulo nunca esteve nos planos de levar a Copa América para São Paulo. O que só reforça o que o Minhoca falou, que essa é uma decisão muito política, assim, de quebra de. Mas como tudo no Brasil é político. Se tornou político uma pandemia, quanto mais. E detalhe, a Copa América é mais um ingrediente dessa questão política da pandemia. Então, no Brasil, você se torna tudo questão de debate político, sabe assim? A vacina que seria a vacina do governo X, que não é, aí você compra briga. Assim, e no final das contas, o mais importante, que é a saúde, né? Você combater a Covid e você diminuir, tentar diminuir esses números absurdos do Brasil, isso fica em segundo plano, porque ninguém tá. É impressionante como não assim, esse não é o plano, a meta. A meta é fazer política. E a Copa América é mais um ingrediente nesse caldeirão político aí, de uma competição completamente descartável, e vou repetir o que eu falei ontem, que ninguém quer. Assim, se você perguntar para os clubes não querem ceder jogadores para a Copa América. Se você perguntar para os jogadores já, velho, porra, deixa essa Copa América para lá, velho. Não precisa. Se você perguntar para qualquer pessoa, assim, que pense no futebol, ninguém quer essa Copa América. Eu acho até o Tite, ele, tipo assim, cara, eu ganhei em 2019, sabe? Se eu perder de novo, aí, tipo assim, ganhei em casa, o Brasil nunca perdeu uma Copa América em casa, aí eu vou perder essa agora, dentro de casa, sabe? Tem necessidade. Tem o contexto, assim, de só trazer coisa ruim, cara. Tipo assim, os caras que estavam no animado. Os caras disputaram a final da Champions agora, pô. Tá podendo curtir agora, vamos curtir um pouquinho de férias. Os caras vão ter que jogar uma Copa América que não vale nada, sabe assim? Enfim. Vou torcer para a Venezuela, pronto. Fred, também queria a sua visão, né? Eu sei que você já tratou desse assunto nos nossos programas mais recentes, mas agora temos uma confirmação, né? Verdade, Celso. Inclusive, o presidente da Conmebol, né, Alejandro Domingues, ele gravou um vídeo, acho que é pouco mais de uma hora, agradecendo ao Brasil e agradecendo diretamente ao presidente, né, e ao ministro-chefe da Casa Civil pelo esforço, né, para que a competição acontecesse. A gente vai até ver o vídeo agora. Tá sem som, né? Então, então voltando, tá, Celso? O Alejandro Domingues, ele agradece, né, ao presidente da República, ao ministro-chefe da Casa Civil. Agora. Então, espera um pouquinho, Rodrigo. Volta um pouquinho. Rio de Janeiro. Com muita satisfação, a Conmebol confirma que as sedes da Copa América 2021 serão as cidades de Brasília, Cuiabá, Goiânia e Rio de Janeiro. Estaremos realizando os jogos nessas cidades com toda a segurança possível, sem a presença do público, com protocolos sanitários rígidos e alinhados com as autoridades de saúde. Estamos trabalhando para, o mais breve possível, poder anunciar a tabela da competição ajustada e os estádios em que serão realizadas as partidas. Em nome do futebol sul-americano, quero agradecer ao presidente Jair Bolsonaro pela eficiência na tomada de decisões e ao ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, pela parte operacional em relação à competição. Por fim, uma saudação aos governos locais de cada dos estados por estarem acolhendo a Conmebol Copa América 2021. Mensagem oficial, Celso, da própria voz do Alejandro Domingues,
fica claro e absolutamente claro o peso de uma movimentação política para que o Brasil abraçasse essa bomba, tá? Uma movimentação política que parte do interesse do presidente da República de minimizar o tempo inteiro a gravidade da pandemia no país. Trazer a Copa América para o Brasil é um afronte. É um afronte a tudo que está acontecendo. Como o Minhoca trouxe no comentário dele, a gente bateu na tecla ontem e já tem gente aqui no chat ponderando eliminatórias, Libertadores. Eu acho que tem algumas coisas que são importantes serem ponderadas. Primeiro, sim, não deveria estar havendo competição com jogadores profissionais diretamente ligados ao futebol viajando pelo continente. É óbvio que não deveria estar acontecendo. É óbvio que não deveria estar acontecendo. Mas essas competições estavam marcadas, existia um calendário, existe uma cadeia econômica que, dentro da América do Sul, para os clubes, na visão do Brasil, a gente pode dizer que vai dos estaduais, passando pela Série D até a Libertadores. E essa cadeia econômica, de certa forma, ela é mais fundamental para toda uma série de profissionais trabalharem, minimamente, né? Terem e não haver uma quebra irreversível depois. Deixando claro que por mim não haveria Copa Libertadores, por mim não haveria eliminatórias nesse momento, tá? E por mim o Campeonato Brasileiro deveria desde o ano passado estar sendo disputado de uma forma uma exceção histórica. Não deveria ser o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, com 38 rodadas, viajando pelo país inteiro. Eu acho que deveria se fazer, desde o ano passado, uma espécie de uma bolha. De algumas bolhas, sabe, Celso? Acho que uma bolha é muito difícil, mas poderia ser, vamos fazer aqui uma série de jogos agora no Nordeste, sabe? Talvez até unindo algumas divisões, algo separado, torneios para movimentar o futebol e deixar o calendário congelado até que a condição sanitária no país seja mais segura. Mas isso não está sendo feito. Como eu falei, se colocou na balança a importância da sustentação da cadeia econômica, se colocou na balança o fato de ser o futebol, na medida possível com as restrições, um ambiente relativamente seguro. Os jogadores são muito testados, são as pessoas mais testadas do país. Tá? Esses jogadores são testados 2 vezes por semana, tá? No mínimo, né, passando pelo teste mais rigoroso, que é o PCR. Então existe uma bolha furada, porque eles são testados, mas entram no avião. Eles são testados, mas o filho vai para aula no colégio. Eles são testados, mas correm riscos. Claro que tem a seu favor condição atlética muito forte, que não protege ninguém, que não garante ninguém, mas obviamente é melhor do que quem tem comorbidade, excesso de peso, idade mais avançada. Então, se criou aí um mínimo do mínimo aceitável para que essa estrutura básica do futebol ela esteja acontecendo. E a grande diferença, para quem faz esse questionamento, é que, já foi citado aqui por Minhoca, a Copa América só abastece a Conmebol e as confederações. Não existe nenhum jogador, não existe nenhum treinador, não existe nenhum massagista, não existe nenhum médico, não existe absolutamente ninguém direta e indiretamente relacionado com as seleções que dependa da Copa América para sobreviver. Zero.
a própria Conmebol não depende, a CBF não depende, tá? É absolutamente descartável. E o último e fundamental passo não era no Brasil. Se a Colômbia e a Argentina, que estão numa situação melhor que a nossa, que se planejaram para criar medidas de segurança há mais tempo, abriram mão, como é que o Brasil importa um problema, importa uma bomba que não lhe cabe? Eu tenho um palpite. Tá? Que não lhe cabe, Celso. Pode dar o palpite. Não, você finalizou o meu palpite já. Sim. Mas concordo com todos os aspectos da sua análise. E vou complementar da seguinte forma, Fred. Primeiro, para tratar de forma clara algo que vem sendo perguntado reiteradamente, quase como uma resposta, uma justificativa para se esse pode e esse aqui também pode, né? Desde o começo da retomada do futebol, a gente deixou muito claro que, assim como o restante da engrenagem que compõe o mercado do futebol profissional no Brasil, nós, do Grupo 45 Minutos, fomos arrastados quando o vagão, o nosso vagão foi arrastado quando a locomotiva desse mercado tocou em frente. A gente segue junto. Isso não significa que a gente aprova. Desde o princípio, a gente se colocou ao contrário. Não apenas aos eventos realizados no Brasil, a gente se colocou contrário à Copa do Mundo, perdão, às Olimpíadas, a gente se colocou contrário também à Copa América em mais de uma oportunidade, e a gente está chegando nesse momento. Da primeira vez que a gente começou a abordar esse assunto, eu destaquei o seguinte, eu lembro que o Fred concordou muito comigo, que era um problema, o problema central que estava existindo era de absoluta falta de diálogo, inexistência de diálogo dos atores inseridos nesse mercado e da absoluta inexistência da vontade de qualquer um desses atores de ceder 1 milímetro que fosse. O que é que acontece se simplesmente se decidir que não vai ter mais o Campeonato Brasileiro de Futebol, está proibido no Brasil? Todo esse segmento aqui, ligado direto e indiretamente do futebol, ele colapsa, né? Não apenas os clubes, pequenas emissoras, grandes emissoras vão sentir bastante, mas principalmente as pequenas rádios, os jornais locais, que vivem bastante aí da cobertura desses eventos, como também os profissionais mais diretamente ligados a essa questão. O que é que faltou? Faltou conversar. Porque o que é que vai acontecer? O momento é de ninguém ceder qualquer proposta que chegue para o patrocinador que seja diferente de 38 rodadas, né? Todo mundo contra todo mundo, cada um em sua casa. O patrocinador vai falar, beleza, então vou reduzir aqui um pouquinho do valor do repasse. Aí a emissora vai falar, vocês não vão jogar tanto, aqueles patrocinadores não querem mais pagar o valor integral, a gente vai diminuir o valor do repasse para vocês. Aí o clube vai falar, não, o meu contrato com vocês é de tanto, eu não aceito por menos, tal, não reduz 1 centavo e a gente também não vai. E o jogador também não vai reduzir o salário e por aí vai. Então, é isso que colapsa, né? Quando o Fred sugeriu, quando a gente falou que se é para que se toque, para que isso se mantenha minimamente estável, que se faça de forma responsável, que se converse, que todos os atores conversem de forma muito séria, ouvindo a ciência, ouvindo especialistas, e que se trace a melhor alternativa possível. Que não vão ser 2 jornalistas e um estatístico que vão dar aqui numa live, né? A gente pode dar palpites, a gente pode pincelar aqui, devia ser várias bolhas, devia ser uma bolha, devia ser um torneio regional, devia ser sem rebaixamento. A gente pode dar ideias, mas especialistas no assunto, incluindo os atores principais, os dirigentes das federações, os dirigentes dos clubes, jogadores, árbitros, patrocinadores, televisões, todo mundo devia estar sentado discutindo qual é o melhor formato. Isso nunca existiu. Celso, nunca. A gente viu isso ano passado, isso foi acompanhado muito de perto por nós. A gente entrevistou os 7 presidentes dos maiores clubes do Nordeste e a gente percebeu o quase que desespero deles em não perder 1 centavo da cota. Exato. Em não mudar um jogo
de rodada. Não e ceder não mudar a um mando de tabela. campo. Não E querer não ceder ceder um mando de campo. Não querer ceder um mando de campo. Por quê? Porque existe um comprometimento pesado de folha, tá? A gente viu o caso do Bahia, de Belintani. O Bahia fechou com um rombo enorme a temporada passada. Imagina se não tem Campeonato Brasileiro. Tá? E o Bahia tinha uma folha pesadíssima. E aí quem é que paga essa folha do Bahia? Isso. Os jogadores vão abrir mão? É uma cadeia que se corrói de uma forma muito violenta. E ninguém quis conversar sobre isso. Isso. Ninguém e aí, quis conversar sobre isso. Então, assim, Celso, foi um dos casos, um dos erros do Brasil. Tá? O Brasil ele é tão errado nesse contexto, e a gente sempre falou muito isso no Agamenon, e para mim o mais clássico de tudo isso é o calendário europeu. Para mim, a definição, e aí não estou falando de presidente, não. Eu estou falando de governador, estou falando da gente. Estou falando de nós. Os brasileiros viveram o calendário europeu da Covid. Da pandemia. Da pandemia. Quando a Europa estava completamente isolada, simbolizada na cena do Papa, rezando a missa para ninguém no Vaticano, a imagem talvez mais forte, além dos carros com os corpos, né, que também na Itália, ali o Brasil estava, foi o mais perto possível de um lockdown que o Brasil chegou, de 70%, a gente chegou a ter esses números 60%, 70%, as pessoas em casa, as lives que os artistas faziam não eram super lives, eram em casa, a gente viu Ivete Sangalo de pijama. Naquele momento que a Covid não tinha chegado não com se força. alastrava no Brasil, algumas cidades mal tinham números, o Brasil se fechou. Quando a Europa começou a abrir, o Brasil foi abrindo e o Campeonato Brasileiro ele nunca parou com a situação piorando. Nunca, foi um foguete, não teve ré. Nunca a situação piorou e nada mais parou. Não, nada voltou atrás. Tá? Então, assim, se você me perguntar, Fred, você considera um absurdo a Copa América acontecer? Um grande risco à saúde pública? Não, não considero. Não considero um grande risco à saúde pública. Não acho que vai agravar a situação do Brasil. Não acho que vai expor de forma extremamente perigosa. Vai expor. Mas quem já vive a Copa Libertadores, que não é o caso desses jogadores que estão, quase todos estão na Europa, numa situação muito mais controlada. Se eu disser que eu acho que pessoas morrerão por conta da Copa América, eu acho que seria um exagero. Né? Porque as pessoas morreriam por causa da Libertadores e de outras coisas que estão acontecendo. Agora, não é por isso que eu não deixo de ver como assinte. Sim. Correto. Como a falta, tá, de cuidado básico, de preocupação básica. A gente viu aquele discurso que tem um peso enorme de demagogia, sabe? Lá na construção dos estádios, tá gastando dinheiro que devia ser de hospital. Pô, ok, se todo aquele dinheiro fosse para a saúde pública e tudo fosse administrado daquela forma, ok, mas não é assim que funciona o mundo que a gente vive. Não podemos resetar o mundo. Não podemos achar que o dinheiro que é levantado para a Copa do Mundo seria destinado para construir escola. Não é assim o nosso mundo, infelizmente. Tá? Agora é muito mais violento. É muito mais violento. Né? Porque agora nós já perdemos o foco demais para continuar importando, tá? Importando problemas corretamente negados de outros países, né? E para tirar ainda mais o nosso foco das coisas que importam. Eu até diria, sabe, Celso, só rapidinho, eu assim, não sei como vai acontecer certas coisas na Copa América, mas qualquer coisa que aconteça de errado, qualquer coisa da organização, é porque estão decidindo isso agora, né? Qualquer coisa que der errado
já está posto hoje o porquê que o problema vai acontecer, se acontecer um problema. Então, se por acaso uma seleção inteira tiver casos de Covid, se, sabe, algum estádio não está... Enfim, qualquer coisa que acontecer de errado, o Brasil comprou esse pacote, como o Fred bem falou, pegou essa bomba porque quis. Então, qualquer coisa, a responsabilidade agora passa a ser do Brasil, que não era dele. O Brasil agora passa assim, ó, qualquer problema que acontecer, aí ele vai dizer que não, a Conmebol que fosse... Você quis aceitar. Então, assim, o Brasil, ele se dispôs a passar por uma situação de risco. O que quer que aconteça, e a gente torce para que não aconteça nada de muito grave, né? O Brasil está se colocando nessa situação de risco. Perfeito, Minhoca. E aí, Fred, eu vou só amarrar mais um ponto aqui, que é justamente do motivo pelo qual o Brasil resolveu trazer essa bomba para o seu colo, né? A Fred chamou de acho que afronta ou acinte, algo nessa linha, e de fato né? Eu não vejo como dissociar do momento político que a gente está vivendo e do momento de pressão que a gestão do governo executivo do Brasil vem sofrendo. A gente não pode esquecer que a gente está no meio de uma CPI que está inquirindo personagens para tentar enxergar uma eventual responsabilidade do governo federal no cenário que a gente tem da condução da pandemia aqui no Brasil, né, do combate à pandemia aqui no Brasil. E pelo tanto que a gente já acompanha, né, desse cenário aqui no Brasil, eu não vejo como ser, primeiro, um diversionismo, e segundo, como também, Fred, trazer para o momento, porque eu acho que isso inevitavelmente vai ser levado para a CPI por algum deputado em algum momento, alguém que esteja, alguma testemunha ou qualquer coisa do tipo, e que o governo utilize justamente essa retórica que a gente está vendo o tempo inteiro, um determinado grupo de pessoas fazer, de apontar para o Campeonato Brasileiro, de apontar para a Libertadores, e aí a gente vai ver que, mais uma vez, vai ser o governo comprando um briga com grupos de comunicação que estão se colocando em oposição aí à sua gestão. Então, eu vejo, Fred, como tudo parte Celso, de um mesmo tinha faltado cenário. essa parte. Tinha faltado essa parte. A Copa América é do SBT. Exatamente. Tinha faltado essa parte. Tinha faltado essa parte. É uma parte fundamental do xadrez aqui. E é isso que eu acho que estará em jogo. Não acho que o Brasil pegou, tipo, eita, uma bomba chiando, deixa eu botar aqui no meu colo. Eu acho que foi escolhido propositalmente para atender a determinado fim. Mas, como esse não é um programa de política, a gente não vai se aprofundar aqui além da análise do futebol. A gente até aqui vinha analisando com exclusividade o fato de a Copa América ser realizada no Brasil. Os motivos já começam a entrar no campo político. Eu, e pelo ainda, menos, Celso, encerro a minha parte. Mas, Fred... E só a última coisa, lembrando que agora tem uma outra parte. Mobilização de jogadores para não vir. Exato. É a última resistência, digamos assim. Pois bem, galera, então vamos encerrando, tá? Aqui mais um bloco da nossa live, do nosso programa. A gente fecha aqui o nosso giro de notícias e agora a gente vai para mais um bloco onde a gente vai justificar ainda mais o motivo pelo qual convocamos Thiago Minhoca para nosso programa de hoje. Porque a gente está às vésperas aí do que eu considero um dos maiores clássicos reis da história, tá? A gente está falando de um confronto entre Fortaleza e Ceará, que começa a ser disputado nesta quarta-feira, que vale pela terceira fase da Copa do Brasil, no momento que o futebol cearense vive a sua era de ouro, no momento em que Fortaleza e Ceará também vivem momentos especiais, porém, cada um com suas particularidades. Então, Minhoca, já quero te perguntar assim, de testa, qual o tamanho desse clássico rei? Pois é, eu tô um pouco gripado, então, assim, vai ter alguns momentos aqui que eu vou, enfim, tá, né, tentando aqui me manter durante, exatamente. Qualquer coisa a gente para aqui para eu me recompor. Curiosamente, né, assim, o futebol cearense, ele vivendo um grande momento aí nos últimos anos, assim, nos últimos 5 anos, e a gente tem esse duelo, né, das duas principais equipes aqui do estado se enfrentando. Eu até gostaria que fosse um pouco mais à frente, se fosse numas oitavas, numas quartas de final, seria muito mais
mais importante, né? Assim, um dos dois vai cair, lamentavelmente, o outro vai continuar. Mas é um duelo que é o mais valioso. Eu não sei se é o mais importante, mas é o mais valioso, porque ele vale 2 milhões e 700 mil reais, né? Que é a cota da próxima fase. Então, assim, nenhum jogo de campeonato cearense chegou a valer isso. Os jogos da Série A, eu lembro do jogo de 2019, né, que foi o do retorno, que o Fortaleza até vence, e aquele jogo, ele poderia ter sido um divisor de águas, o Ceará poderia ter sido rebaixado e o Fortaleza ido para a Sul-Americana, mas como se manteve, não teve uma queda, que aí poderia fazer o Ceará cair muito a sua renda, embora o Fortaleza tenha ido disputar a Sul-Americana, e até também os do ano passado, que o Ceará venceu os 2 jogos contra o Fortaleza, também não resultou num prejuízo, né, para o Fortaleza, embora o Fortaleza também tenha se mantido na Série A, muito por conta do saldo e de alguns jogos. Então, assim, esse é o jogo que, para mim, é o mais valioso até então registrado, porque a gente tem o componente do novo treinador no Fortaleza, uma expectativa um êxtase, né, que tem a torcida do Fortaleza com a chegada do Vojvoda, já na chegada e já com resultados. Isso praticamente deu uma garantia a mais do torcedor confiar nesse trabalho no médio e longo prazo. Claro que vai acontecer percalços, vai acontecer situações que a gente ainda não viu ainda desse Fortaleza, que pode acontecer, uma eliminação para o próprio Ceará, resultados na Série A não aparecendo, né? Vai ter jogos mais complicados, né? E pelo outro lado, lá do Ceará, e aí já trazendo um pouco do que é cada sentimento, se do lado do Fortaleza há uma êxtase com o novo treinador, o momento do Ceará, ele é um momento mais delicado. O torcedor do Ceará, ele está mais irritado, mais insatisfeito com algumas coisas. Claro que a vitória sobre o Grêmio no domingo, ela trouxe uma situação um pouco mais confortável. Mas se a gente olha, Celso, quando sai a escalação do Ceará no domingo contra o Grêmio, apenas 2 titulares, mas não foi pouco, foi uma enxurrada de crítica daquela escalação. Muita gente satisfeita e falando no planejamento, e porque colocou o time principal no campeonato estadual, que não fazia sentido. Então, assim, o momento do torcedor, se por acaso tivesse ganhado Copa do Nordeste, por mais que tivesse perdido ali Campeonato Cearense, e se tivesse avançado na Sul-Americana, poderia ter metido reserva contra o Grêmio, e poderia até ter perdido para o Grêmio, jogando na primeira rodada, que o sentimento do torcedor do Ceará não seria tanto incomodado como hoje. Hoje é um pouco mais ou menos, como eu falei, por conta do resultado de domingo, mas há muitas questões para o Guto Ferreira nesse jogo, principalmente porque é uma quarta decisão para ele, né? Teve contra o Bahia, teve contra o Fortaleza, teve contra o Jorge Wilstermann na última rodada, e essa quarta decisão, que será decidida na outra quinta-feira, ela é muito importante, eu vejo, mais para o Ceará do que para o Fortaleza. Eu acho que a gente chegou a falar na live de domingo, né, que é claro que vai, assim, quem for eliminado vai ficar mais, vai ficar chateado, vai ficar com essa pendência. Mas pelo lado do Fortaleza, ela não pesa tanto quanto pesa para o lado do Ceará. Ela pesa muito mais para o lado do Ceará, porque o torcedor viu o quanto foi investido nessa equipe. E eu acho que esse é o momento, já para entrar um pouco no que pode ser esse duelo, eu acho que é um jogo de um Ceará mais focado, um Ceará mais mordido, e a gente já viu isso em contextos nos últimos anos, Celso. No ano de 2020, no ano passado, a gente viu aquela semifinal entre Ceará e Fortaleza. O Fortaleza, quando volta daquela parada, né, da pandemia, a parada do futebol, só para deixar claro, a pandemia continua rolando até hoje. Naquela parada, o Fortaleza não volta tão bem, quase eliminado pelo Sport nas quartas de final, e acaba sendo eliminado pelo Ceará. E naquele duelo a gente citava que o Fortaleza era uma equipe mais, né, com trabalho a longo prazo e tudo mais. E a gente viu recentemente também o Ceará chegar com status de favorito contra o Fortaleza e o Fortaleza prevalecer. Então, assim, componentes, quando você vê que há um lado mais positivo e o outro negativo, a gente já viu ter essa reversão. Então, olhando o potencial do que o Ceará pode produzir e como o Guto poderá montar essa equipe, eu posso ver claramente um Ceará mais, até porque no jogo da final do Campeonato Cearense, a gente viu um Ceará mais propositivo. O Fortaleza ficou basicamente jogando mesmo pelo resultado ali em boa parte do jogo, mesmo tendo o Luiz Otávio ali no final machucado. Então, eu acho que esses são os componentes que eu diria inicial, sabe? É um jogo muito valioso, é um jogo que dá para ver um lado mais animado, um outro mais preocupado, e tem esse embate aí de equipes que, claro,
Eu acho que tem tudo para ser talvez os melhores clássicos, claro, a depender do contexto que possa se encontrar na Série A. Esse agora é o melhor duelo que a gente pode ver para Ceará e Fortaleza. Perfeito. Fred, e o que é que você está esperando especificamente desse jogo? E se quiser falar mais especificamente ainda deste primeiro jogo. Celso, a análise de Minhoca, ela se encaixa muito, né, com a forma que eu enxergo. Acho que Minhoca foi extremamente preciso nos pontos que ele abordou. Tá? Há uma inversão, uma inesperada inversão de quando o sorteio colocou Ceará e Fortaleza, era uma ideia de jogo. Nessa quarta-feira é outra ideia de jogo. Tá? O Fortaleza, desde a chegada de Vojvoda, ele vai se somando confiança, vai somando força, vai ganhando possibilidades dentro das partidas, como o Pikachu, e a gente viu isso no Mineirão. Enquanto o Ceará, ele vai perdendo confiança, isso é gravíssimo. O Ceará já não chega para esse jogo com a mesma confiança, com a mesma cabeça erguida que foi para as partidas decisivas da Copa do Nordeste, inclusive a própria partida final, né, no Castelão, quando foi derrotado pelo Bahia. Era um time confiante, era um time que achava que poderia resolver os problemas quando eles aparecessem. E há uma gradual e preocupante desconstrução de parte do Ceará idealizado por Guto. E esse jogo, ele vai expor, né, essa gradual, ainda não absurdamente preocupante desconstrução. É um jogo que o Ceará não vai ter Messias e corre o risco de não ter Luiz Otávio. Então, um dos pilares, talvez o maior pilar de 2021, está sob risco. Não terá o principal zagueiro, que é Messias, e corre grande risco de com a dupla de zaga reserva. Tem na lateral direita problemas. Fred, só um detalhe. Até a gente tá, para quem está acompanhando aqui a nossa live, tá aparecendo Gabriel Lacerda, mas é Gabriel Exatamente, Dias. é Gabriel Dias, exatamente. Gabriel Dias, lateral direito, isso. Em detalhe, que eu citei na lateral direita, e quando eu vi ali Gabriel Dias, eu disse, Gabriel Lacerda, problemas, né? Eu disse, o que aconteceu aí que não vai ter nem Gabriel Dias, nem Buiú, né? Eu disse, são muitos problemas. A minha frase original era assim, ó. Tem na lateral direita um jogador como Gabriel Dias, que vem sendo, né, vulnerável à porta aberta. E quando surgiu na tela aquela escalação com o Gabriel Lacerda, eu disse, tem na sua lateral direita problemas, né? Mas que bronca, viu? Que bronca, mas Fred, você foi ninja, mas por favor, velho, retome a sua linha original que estava corretíssima. Gabriel Dias na lateral direita. Exatamente. E nas pontas, né, Celso? Porque não tem Lima e não vai ter Mendonça. Vendo a situação pelo copo metade cheio, vai ter os jogadores que atuaram bem contra o Grêmio, né? Certamente Saulo, possivelmente Rick, né? Há uma possibilidade de uma construção mais defensiva do Ceará. Eu cogitaria aí um Sobral, né? Já jogou algumas vezes atuando por ali, mas não sei se Guto fará isso esse ano, né? Sobral saiu dessa disputa pelas posições do lado e tem até tido uma dificuldade para ganhar a posição do meio de campo que é dele. E na condição de centroavante também, né, Viseu e Jael, que não vejo como soluções, para mim são parte do problema, e vai de Kleber, que é mais qualificado. É muito ajuste, é muita mudança, né, para compor para um jogo de tamanha importância. Então, esse cenário que muda a perspectiva inicial do confronto, que coloca o Fortaleza, sobretudo para essa primeira partida, tá? Melhor do que o Ceará para o desenho do jogo. Minha grande dúvida é como isso vai se converter quando o árbitro apitar. Para mim, chegou a hora de Guto Ferreira
dar um passinho atrás. Se possível, 2 passinhos atrás. E o Ceará aceitar que, por N fatores, por uma soma de fatores, o curso da temporada deu uma alterada. Por N fatores. Né? Dos que você não pode controlar, como o Fortaleza ter melhorado e ter ganho confiança. Você não pode controlar isso. Você pode controlar o seu rival, você não pode controlar o seu rival. E dos seus próprios problemas, que eu já citei aqui, né? E posso repetir só para amarrar o raciocínio. Perda de confiança e perda de jogadores fundamentais. Dá um passinho atrás, dá 2 passinhos atrás, alimentar o Fortaleza com a bola e até com uma dose extra de confiança, dizer assim, ó, toma a bola, vem jogar aqui, vem me engolir, parte para cima de mim, a gente pode ver aí o Ceará reverter dentro de campo um cenário que lhe é desfavorável hoje, tá? Mas para isso precisa aceitar uma condição prévia de dificuldade, uma condição prévia de inversão de cenários, e essa inversão é muito clara. Tá com Minhoca, tá em você que tá vendo, você que tá ouvindo, você que tá vendo, você que é torcedor do Ceará. Duvido muito que você esteja discordando. Duvido muito que você diga, não, Fred, quando teve o sorteio, eu achava que o Ceará era mais time, que o Ceará ia chegar para esse confronto para ter uma vitória histórica, e agora eu acho a mesma coisa. Sinceramente, eu não vejo esse cenário. E aí, para quem está vendo a live, Rodrigo mostrando eficiência, né, foi lá e corrigiu a escalação, trazendo o Gabriel Dias. Corrigiu a escalação, mas não ajuda muito o Guto, não, viu? O Gabriel Dias, do jeito que tá jogando. Ajudou o portal, né? Ajudou o NE45. Celso, Ó, fala, só para Minhoca. acrescentar só um detalhe a mais, né? A gente vai ter nesta quarta-feira, acho que é pela manhã, se eu não me engano, o julgamento da final daquela confusão na final da Copa do Nordeste. Assim, eu acredito que não vai ser aplicado no mesmo dia, porque assim, você tem ali o Mendonça, que já vai cumprir, né, nesse jogo, você tem Gabriel Dias e você tem qual é o outro? O Jael, né? O Jael também foi o outro envolvido na confusão. Então, assim, se por acaso os 3 forem punidos, né, o Ceará possivelmente já vai entrar com recurso, né, um efeito suspensivo, alguma coisa do tipo, e aí a gente vai ver exatamente se isso vai causar um efeito também para o segundo jogo, para saber se isso vai ter ou não algum tipo de impacto, né, assim, embora, tipo, Jael, Gabriel Dias e Mendonça, no momento hoje, não é que o torcedor também, tipo assim, vamos perder os caras, que é um problema seríssimo. Não, os caras não estão jogando tão bem, mas queira ou não, jogadores que poderia você contar, né? Com jogadores que têm um pouco mais de experiência. Mas também é um outro fator que amanhã de manhã, não sei quando é que vai sair o resultado final, de tarde e tal, mas que amanhã também a gente vai saber se o Ceará também terá mais perdas, possivelmente para o jogo da volta. Perfeito, Minhoca. Então, desta forma, tá? A gente fecha mais uma análise. Não sei se o Fred quer falar mais alguma coisa, mas acho que já deu para a gente amarrar aqui direitinho. Mais uma. Quer falar alguma coisa, Minhoca? Na verdade, é só sobre essa questão da escalação, como o Fred estava dizendo. Fica à vontade. Porque é o seguinte, para mim, esse é o jogo mais difícil de cravar de um lado ou de outro. Como o Fred mencionou. Vai ser o quarto da temporada 2021, né? Por exemplo, ele citou a questão do Lima. Há alguns repórteres que cobrem o Ceará, setoristas do Ceará, que consideram que o Lima é capaz de estar disponível. Luiz Otávio, chegaram até a perguntar aqui no chat se eu acreditava que o Luiz Otávio pudesse jogar. Eu falei, olha, se não tiver 100%, não força. Eu sei que ele é importante, foi até o Denner que mandou, o Denner _7. Ele é um jogador muito importante para a temporada. Se você for forçar a barra com o Luiz Otávio, você pode perder ele por mais tempo. Eu não gosto de fazer isso, a não ser que seja ali, sabe, reta final de temporada, dá para fazer isso. Mas, assim, no começo de temporada, tendo jogo de Série A, você perder um zagueiro como o Luiz Otávio por forçar a barra, eu acho um risco desnecessário. E até mesmo imaginando, vai ter o jogo da volta. Esse jogo da ida pode até ser um jogo meio chato, sabe? Aquele jogo, tipo assim, eu não vou atacar, você também não vai, e fica aí mesmo, e fica aquele 0-0 onde nada acontece.
entendeu? Então, esse cenário. E pelo lado do Fortaleza, a dúvida, Celso, não é nem acertar o time, é acertar qual o formato tático. O Vojvoda já testou 4 formações táticas, já fez 3-4-3, 3-5-2, 4-2-3-1, 4-1-4-1, foram várias formações táticas, até que tem até no texto aí, citaram só 3, né? Fez bem mais do que 3. E os jogadores, ele pode entrar com o Pikachu, que entrou bem no jogo passado, David pode voltar a ser titular, Robson pode sair, ele pode entrar com outro atacante. Enfim, o Vojvoda é aquela coisa. Na época do Ceni, a coisa mais difícil de acertar era o time titular, por vezes. E com o Vojvoda está sendo mais ainda, porque é difícil acertar até o esquema tático. Então é um duelo, para mim, que eu considero bem aberto. Eu só vou ter uma noção de fato ali 1 hora antes do jogo, quando saírem as escalações, para a gente ter uma noção do que cada um está pensando, né? Como o Vojvoda e como o Guto Ferreira pensam em abrir vantagem nesse primeiro duelo. E gol do 4 de julho aí, viu? 3-2, rapaz. Uma capacidade, viu? Enfim. A gente tava conversando exatamente sobre isso. Mas é o seguinte, Fred, vamos fechando aqui mais um programa, né? Fechando mais uma live. A gente está nessa cobertura diária, seguindo nessa cobertura diária para a gente, motivo de muito orgulho também, de muito trabalho, tá? Por isso que a gente agradece demais o apoio de cada um de vocês, tá? Que decide colaborar com o nosso projeto, seja diretamente através de uma das nossas campanhas de financiamento no Apoia-se, seja sugerindo, indicando os nossos programas para quem quer que seja, ou mesmo consumindo a nossa programação. Tudo isso é muito, muito, muito importante para a gente, tá bom? Agradeço demais a todo mundo que fez esse programa aqui com a gente. Eu, Thiago Minhoca, Fred Figueroa, João de Andrade Neto, JP Pereira, e quem está na direção da nossa live é Rodrigo Carvalho e Marcelo Filho, o responsável por transformar esse conteúdo aqui num podcast e disponibilizá-lo no nosso feed. Agradeço demais por sua audiência. Forte abraço a todos. E até a próxima, galera. Valeu! Tchau, tchau.